O fracasso hoje das manifestações da direita não bolsonarista, autodenominada Terceira Via, acabou beneficiando o Bolsonaro, como se era de esperar, mas também ao Lula, que denunciou aquelas manifestações e não compareceu, nem o Lula, nem o PT. O Bolsonaro, como a gente está cansado de saber, tem um grande talento para desagregar. E foi o que ele fez aqui, nessas manifestações de hoje. Porque se comparadas às manifestações do 7 de setembro com as do dia de hoje, você vai verificar que não conseguiram hoje levar para a rua nem 10% do que o Bolsonaro conseguiu no 7 de setembro do Bolsonaro e não o 7 de setembro da pátria, como é importante sinalizar. E com isso também o Bolsonaro consegue definir os campos, não é? No caso, a direita, ou a extrema-direita com ele, Bolsonaro à frente, e a chamada terceira via, ou a direita mais simpática ou menos extremista, ali conduzida por aqueles grandes nomes da mídia, principalmente. E do outro lado, o PT, dos quatro, governo petista, e com toda aquela carga histórica e de realizações em favor de um projeto nacional e de inclusão social, sobretudo, e que por isso foi derrubado. Então o PT volta aí com toda a força, ali animado com os diversos movimentos sociais da América Latina, que até agora só deram praticamente vitórias para aqueles grupos que foram justamente descartados pela irrupção direitista dos últimos anos. Mas vamos ver aqui esse material da Folha de São Paulo sobre os atos de hoje. O que diz aqui a Folha? Atos contra Bolsonaro misturam direita e esquerda rachadas, sem fazer frente ao 7 de setembro. Manifestação por impeachment teve presidenciáveis como Ciro, Dória e Mandetta. Sem PT, a adesão também fica aquém de protestos anteriores da oposição. 5 dias depois dos atos de raiz golpista encabeçados por Jair Bolsonaro no 7 de setembro, manifestantes foram às ruas de ao menos 15 capitais neste domingo para pressionar pelo impeachment do presidente. Os protestos convocados pelo MBL, Movimento Brasil Livre, e pelo VPR Vem Pra Rua, tiveram adesões na oposição para além da direita. Reuniram presidenciáveis que tentam ser a terceira via para 2022, mas não fizeram frente à mobilização bolsonarista no feriado da independência, nem a atos anteriores liderados pela esquerda. As manifestações atraíram alguns partidos e líderes de esquerda, mas com distanciamento do PT de Lula e resistência de setores que não queriam se unir a grupos que deram impulso ao impeachment de Dilma em 2016. Aqui é que está a questão central. Quem são esses movimentos? O MBL e o VPR. São justamente aqueles movimentos controlados pela direitona internacional e que acabaram desencadeando aquelas manifestações de 2016 contra Dilma, que aparentemente não era contra o governo, mas sim a favor da maior participação do povo nas decisões de poder. E a gente viu que redundou justamente na derrubada do governo Dilma. Mas embaixo dessas duas fotos aqui, mostrando uma Avenida Paulista esvaziada, a gente vê que estiveram na Avenida Paulista nomes cotados para disputar o Planalto em 2022, como Ciro Gomes, João Dória, Luiz Henrique Mandetta, Simone Tebet e Alessandro Vieira, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite,
que participou dos atos em Porto Alegre. Em São Paulo, principal termômetro no país, a Avenida Paulista teve à tarde diferentes concentrações cujos públicos reunidos seriam suficientes para ocupar em torno de 3 quarteirões. Veja aí a diferença, né? Lá, as manifestações de hoje ocupam apenas 3 quarteirões da Avenida Paulista, enquanto a de 7 de setembro, que é a do Bolsonaro, houve perto de 11, semelhante à estimativa de atos de esquerdas em junho. Quer dizer, quando tinha a participação do Lula e do PT, né, as esquerdas, ou no caso, as oposições supostamente unidas, levavam mais gente do que as manifestações de hoje, não é? Que não são propriamente de esquerda, mas de uma direita, um tipo meio civilizado, mas que também é direita, ou seja, vai mexer pouco no grande centro da questão aqui, no nó da questão, que é o modelo econômico concentrador, elitista, né? Bom, a Secretaria de Segurança Pública estimou cerca de 6 mil manifestantes, contra 125 mil no ato bolsonarista no feriado de Independência e 15 mil na manifestação de esquerda no mesmo dia no Vale do Anhangabaú. Em São Paulo, dividiram palco nomes de linha ideológicas distintas, como Isa Pena, do PSOL, Tabata Amaral, sem partido, Orlando Silva, PCdoB, Joyce Hasselmann e Arthur Duval Mamãe Falei.